Walter Henrique da Silva, esse é o nome da fera. Não tô lembrado não. Nasceu em 22 de julho de 1989. Das antigas já. Como caçula entre 6 irmãos. Sua mãe, percebendo que Walter tinha talento para o futebol, fez de tudo para que o garoto treinasse nas escolinhas do futebol de seu bairro. Sério? Quando tinha 7 anos, perdeu um dos seus irmãos assassinado. Teve que trabalhar muito cedo recolhendo papelões e vendendo nos faróis das ruas do Recife. Com 11 anos, ganhou uma vaga na escolinha do esporte por causa de uma cortesia dada pelo hospital português. Mas quando terminou o período da bolsa, seria preciso pagar para que o menino continuasse treinando, e não havia dinheiro. Ainda bem. O futuro atacante ficou 2 anos parado. Aos 13 anos, soube de uma peneira realizada pelo Santa Cruz. Conseguiu ser aprovado, começou a jogar bem, acabou transferindo-se para o Vitória. Ficou 6 meses em Salvador e aí rumou para Porto Alegre, a cidade que revolucionaria o seu destino, onde foi jogar nos juniores do São José do Rio Grande do Sul. Já avisei que vai dar merda isso. Mas logo se destacou e foi jogar a Copa São Paulo de Juniores de 2008 pelo Internacional. Nesse torneio, o destaque fica para o jogo entre Santos e Inter, valendo pelas quartas de final da competição. O Santos vencia por 3-1, com 2 gols de Thiago Luiz, até os 29 minutos do segundo tempo. Sabia não? Quando Walter acertou 2 pancadas de fora da área e empatou tudo. Que merda, hein? Nos pênaltis, vitória colorada. A partir desse jogo, ele passou a ser constantemente comparado a Claudio Miro, Pelo amor de Deus, cara. O quê? ídolo do Inter na década de 1970. Não, nada a ver, irmão. Pelo time profissional do Inter, Walter marcou logo 3 gols no Gauchão de 2009. Em maio do mesmo ano, sofreu grave lesão no joelho durante uma partida pelos juniores do Inter, obrigando-o a fazer cirurgia e posteriormente fisioterapia. Apenas em 2010, depois de muitas idas e vindas, o atacante conquistou a titularidade na equipe principal. Foi engano. Depois de boas atuações, foi vendido ao Porto de Portugal. Não, aí não. Porém, os portugueses não reconheceram seu talento e dispensaram, alegando que o gênio Walter estava fora do peso. É claro. E se pode uma coisa dessa? Só por causa de uns quilinhos a mais? Então, em 2012, foi emprestado ao Cruzeiro. Mas no Cruzeiro, o técnico Celso Roth pouco aproveitou o jogador, outra grande injustiça. E o mesmo rescindiu seu contrato e foi para o Goiás, novamente por empréstimo. O grande responsável pela contratação foi o técnico Anderson Moreira. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Onde jogou a segunda divisão do Brasileirão de 2012, levantando a taça de campeão e sendo artilheiro da equipe com 16 gols marcados. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E em 2013 novamente campeão, dessa vez do Campeonato Goiano, sendo vice-artilheiro da competição com 11 tentos marcados. Além de seu time ter feito uma campanha muito boa em 2013, o jogador conquistou no mesmo ano o troféu Armando Nogueira, que elege o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ele esteve presente na seleção do campeonato, nos prêmios Bola de Prata e da seleção do campeonato da CBF. Em grande fase, Walter foi considerado um ídolo do clube pela torcida. O cara era um monstro. Um mito! No ano de 2014, Walter foi emprestado ao Fluminense. Na sua estreia em um Fla-Flu, Walter marcou um gol na vitória de 3-0 na equipe tricolor. Marcou 2 gols na goleada por 4-1 diante do Boa Vista, todas em partidas válidas pelo Campeonato Carioca. Mas por ter ficado injustamente fora na reserva do tricolor carioca e também por salários atrasados, em 2015, o grande Walter foi para o Atlético Paranaense, onde se destacou em vários momentos e viveu boa fase, fazendo gol até na final do Paranaense de 2016 contra o Curitiba, ajudando o Furacão a faturar mais um título estadual. Logo depois, encerrou sua passagem pelo clube. Em 18 de agosto de 2016, o Goiás acertou o retorno de Walter, sendo emprestado pela segunda vez ao Esmeraldino pelo Porto. De novo? Marcou seu primeiro gol no retorno ao Goiás, na derrota esmeraldina por 2-1 diante do Vila Nova. Fez o primeiro gol no clássico contra o Atlético Goianiense, mas o Goiás perdeu por 4-2 no Serra Dourada. Comandou o time esmeraldino fazendo o primeiro gol na vitória de virada por 3-2 diante do Joinville.
Após alguns problemas dentro do clube e o rendimento abaixo, encerrou sua segunda passagem pelo Goiás. De novo? No dia 14 de março, Walter é anunciado pelo Atlético Goianiense para reforçar o time no ano de 2017. Em sua estreia, marcou um golaço contra o Coritiba, mas não pôde evitar a derrota de seu time por 4-1 na estreia do Brasileirão. Marcou o seu segundo gol pelo time goiano na vitória por 3-1 contra a Ponte Preta, em Campinas. Seu último feito foi um lindo gol de cavadinha em cobrança de pênalti contra o Palmeiras, mas não evitou a derrota do seu time por 3-1. Assinou em 2018 para jogar a temporada no Paysandu, mas não teve bom desempenho. Seu físico acima do peso dificultou mais ainda a sua adaptação ao time e facilitou sua saída do clube. Assinou com o CSA para jogar a Série B do Brasileirão de 2018 e logo em sua estreia marcou um gol de pênalti, fechando a goleada de seu time por 5-1 diante do Oeste. Em 8 de maio de 2020, o Atlético Paranaense confirmou mais uma oportunidade para Walter, que teve 3 meses para entrar em forma. Tá brincando comigo? No dia 27 de fevereiro de 2021, assinou com o Vitória até o fim do ano. Porém, em 13 de abril, o jogador rescindiu o contrato com o clube alegando problemas pessoais. Em 16 de abril de 2021, após reincidir com o time baiano, Walter assina com o São Caetano. Saiu do clube após somente um mês, jogando 6 jogos e não marcando nenhum gol. Parada chata. Além de participar do péssimo desempenho do clube no Paulista, sendo rebaixado e não ganhando nenhuma das 12 rodadas disputadas, mas só a sua presença no clube fez com que a equipe ganhasse notoriedade e respeito por parte das outras equipes. E pela seleção, participou de todos os jogos da Seleção Brasileira Sub-20 na campanha do time na conquista do bicampeonato sul-americano da categoria em 2009. De quebra, ainda foi um dos artilheiros da competição com 5 gols, superando o Ronaldo Fenômeno. O cara era demais mesmo, cê é louco. Porra. Em resumo, pelo time do Internacional, de 2009 a 2010, o mito Walter fez 34 jogos, fazendo incríveis 11 gols, numa impressionante média de 0,3 gols por jogo, e ganhando o Campeonato Gaúcho de 2009 e a Libertadores de 2010. Jogando pelo Porto de Portugal, fez entre novembro de 2010 a dezembro de 2011 33 jogos e anotando 16 gols, numa espetacular média de 0,4 gols por jogo, ganhando os títulos da Supertaça de Portugal na temporada de 2009-2010, Taça Portugal, temporada 2010-2011, Campeonato Português, na temporada de 2010 e 2011, e a Liga Europa da UEFA, também na temporada 2010-11. Nem Pelé conseguiu fazer isso. Que conversa é essa? Jogando pelo Cruzeiro no ano de 2012, ele fez um total de 11 jogos e anotando 3 goles, numa magistral média de 0,2 gols por jogo. Porém, de uma forma inexplicável, Walter não conseguiu ganhar títulos jogando pelo Cabuloso. Somando todas as suas passagens jogando pelo time do Goiás, entre os anos de 2012, 2013, 2016 e 2017, Walter fez um total de 98 jogos e marcando impressionantes 48 gols, numa média de 0,4 gols por partida e conquistando os títulos do Campeonato da Série B de 2012 e o Campeonato Goiano de 2013. Agora eu te pergunto, o Cristiano Ronaldo já fez isso? Não, é claro que não, e nunca irá fazer, porque o Walter é diferenciado. Jogando pelo tricolor das Laranjeiras, entre os anos de 2014 e 2015, Walter fez um total de 50 jogos com 9 gols marcados, numa extraordinária média de 0,1 gol por jogo. Porém, não conquistou títulos. No time do Atlético Paranaense, entre os anos de 2015, 2016 e 2020, Walter fez 93 jogos e marcando 17 gols e ganhando o Campeonato Paranaense de 2016. Nem vou colocar aqui a média de gols do Walter jogando pelo Furacão para não constranger o Messi. É muita humilhação.
Jogando pelo Atlético Goianiense em 2017, Walter fez 21 jogos, marcando 5 gols, numa média de 0,2 gols por jogo e não conquistando títulos. Jogando pelo Paysandu em 2018, Walter fez 12 jogos e anotando 3 gols, numa média de 0,2 gols por jogo, sem conquistar títulos. Jogando pelo time do CSA de Alagoas, também no ano de 2018, Walter fez 15 jogos e marcando 2 gols, na média de 0,1 gol por jogo, sem títulos. E por fim, na Seleção Brasileira Sub-20 em 2009, Walter fez 5 gols em 9 partidas, numa média de 0,5 gols e conquistando o título do Sul-Americano Sub-20 daquele ano. Em sua carreira, até a publicação desse vídeo, Walter fez 367 jogos e anotando 11 gols. Porra! Prêmios individuais. Em 2013, ano mágico para o nosso herói Walter, ele conquistou como melhor jogador os seguintes prêmios: Troféu Armando Nogueira, Prêmio Craque do Brasileirão e o segundo lugar no Prêmio Bola de Ouro, que foi conquistado injustamente por Everton Ribeiro. Às vezes não. Como melhor atacante, ele conquistou os prêmios Craque do Brasileirão e o Prêmio Bola de Prata. Houve um equívoco aí. Todos eles jogando pelo Esmeraldino. Atualmente, esse monstro como jogador está jogando no Botafogo de Ribeirão Preto. Tem 32 anos e 13 anos de carreira. Mas me diga, o que você acha do Walter Gordão? Não interessa pra você. Ele já jogou no seu time? Não sei. Seu time já tomou o gol do Walter? Também não sei. Deixe nos comentários e até o próximo vídeo.